vidente também tem que acreditar na providência de Deus. Na providência de Deus, ele não diz que vê Nossa Senhora? Então acredite que Nossa Senhora vai prover tudo para a sua vida, para a obra, não é? Não precisa a pessoa ficar só toda hora falando dessas questões financeiras. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos gravando mais um vídeo para nosso canal, dando continuidade aos critérios de discernimento das aparições de Nossa Senhora. Nós teremos o vídeo 1 e o vídeo 2 e hoje estaremos finalizando essa catequese onde trabalhamos os critérios para saber se uma aparição é verdadeira, se não é, né? Quais os critérios que nós vamos utilizar para analisar as mensagens, a vida pessoal do vidente, os frutos dentro da igreja. Então, por isso que esse tema é de muita importância para vocês, para todos nós que acompanhamos esses movimentos na igreja, em todo o mundo católico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, segunda-feira, 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. Por isso eu quero pedir a Nossa Senhora das Graças hoje que derrame as bênçãos dela do céu sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre a igreja, e que as graças da Virgem Maria seja derramada na sua vida no dia que você for ouvir este vídeo, né? Porque hoje nós estamos gravando num dia especial, né? Onde Nossa Senhora teve essa graça concedida por Deus de vir até a França para Santa Catarina de Labouré trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, onde Nossa Senhora nos deu um grande presente, a medalha milagrosa, esta medalha tão divulgada no mundo inteiro e tão amada por nós católicos. Então eu já quero pedir desde já, meu querido irmão, minha querida irmã, que você não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, compartilhar os nossos conteúdos e se você também puder ajudar o nosso trabalho, fazendo uma pequena contribuição no Pix do nosso canal. Então eu peço a Jesus que abençoe a sua vida, a sua saúde, toda a sua família. O assunto é um pouco delicado, grande e extenso, né? Mas eu não tenho como resumir tudo, né? Porque realmente é um pouquinho complicado, assim, tá resumindo, porque eu preciso recorrer à teologia, eu preciso recorrer à filosofia, à antropologia e muitas coisas da teologia, a teologia mística, a teologia dogmática, para poder explicar esses critérios para vocês. Porque qualquer um leigo, quando eu digo leigo, é uma pessoa que não entende do assunto, né? Qualquer pessoa por aí pode aparecer dizendo, eu estou vendo Nossa Senhora, eu estou falando com Jesus, eu estou falando com Nossa Senhora, eu estou falando com santos, e a pessoa pode acreditar, né? Do nada você pode começar a acreditar, acompanhar, tornar tudo aquilo absoluto, né? Não duvida, não questiona de algumas coisas, e não é bem assim que funciona. Então, por isso que existe os sacerdotes preparados, designados pelo bispo para estudar, para acompanhar, para dar uma resposta, né? Porque a nossa Igreja Católica ela é bem organizada. Ninguém pode sair por aí falando em nome da Igreja sem um acompanhamento dos eclesiásticos, né? Sem uma ótica também ou uma fala da Igreja, principalmente quando estamos lidando com a questão doutrinária e a questão também da fé das pessoas. As aparições marianas, com um olhar multidisciplinar, as aparições de Nossa Senhora constituem uma das muitas formas possíveis de manifestação mística extraordinária. Chama-se mística, pois se refere ao sagrado, que no cristianismo é nomeado como o Deus Trindade. Consideram-se extraordinárias, porque não acontece no cotidiano da existência, nem em todas as pessoas. Dentre estas manifestações extraordinárias, cita-se locução interior e exterior, visões, sonhos de revelações, premonições, intuições, sensações de odores e toque, prescutar da consciência. Algumas pessoas
a recebe somente em um momento especial da vida, como parte de seu processo de conversão e crescimento na fé. Em outros, são intimamente ou constantemente, mas acompanhadas da obrigação de manter segredo. Madre Teresa de Calcutá contou a seu orientador espiritual que recebia várias vezes comunicações de Jesus em forma de locuções e visões, mas jamais revelou isso ao público. Então, um dos fatos também, amados irmãos e irmãs, que chama a nossa atenção é essa questão da humildade do vidente, né? O vidente não querer estrelismo, não querer holofote para ele, porque a centralidade de tudo nesse caso aqui é Nossa Senhora, Jesus, o santo ou os anjos. Então, quanto mais o vidente for humilde, se esconder para deixar Jesus e Maria aparecer, melhor. Então, esse também é um ponto dos critérios para discernir as aparições que vocês devem observar no vidente. Se o vidente gosta de se mostrar, gosta de se aparecer, gosta de coisa grandiosa, né? Se ele é humilde. Então, todas essas questões vocês devem levar em conta. Não se deixe encantar pela fala do vidente, pela locução, né? Pela fala, entendeu? Pelo poder de persuasão que ele tem de conversar, de conquistar amizade, pessoas. É preciso fazer uma análise também da vida lá do passado e como que é a caminhada dele no dia a dia, na igreja, com as pessoas, se realmente ele é aquilo que ele está mostrando ali. Porque se o vidente é humilde, ele se esquiva e deixa a Virgem Maria aparecer, aí vocês podem dar um ponto 10. Dar credibilidade a essa aparição, a esse fenômeno. Dizer, não, esse vidente é humilde, ele não quer se aparecer, realmente ele quer que Nossa Senhora apareça. Então, eu, já falando de uma experiência própria, já ajudei muitos videntes, antes de ser padre e também durante agora o meu período de sacerdote. Hoje, queridos irmãos e irmãs, eu já não ajudo mais, como no passado, né? Que ajudei muitos videntes, que ajudei a vender livros, que ajudei a divulgar. Nunca eles me agradeceram. Nunca eles falaram assim, obrigado por o irmão ter divulgado as mensagens, os livros, por ter trazido caravanas ao santuário. Nunca me agradeceram. Se eu tive algum agradecimento, foi de Deus e de Nossa Senhora. Então, hoje eu penso 3 vezes em acompanhar uma aparição, divulgar mesmo assim, com todo aquele empenho, como eu fazia antes. Vocês sabem que eu trabalho num santuário que tem essas manifestações, mas hoje eu trabalho com muita prudência, com muito pé atrás. Hoje eu já não torno mais nada tão absoluto como antes. Até porque eu não posso fazer isso. Eu não posso passar por cima da autoridade do bispo, da autoridade local, que é o bispo, né? Então, no final das contas, é a igreja local, é o bispo que vai dizer se houve aparições, se não houve, se elas são verdadeiras ou não. Então, um padre só por si, ele não pode tornar nada absoluto e fazer a voz da igreja ser o juízo definitivo da igreja. Isso não compete a nós. Apenas somos o diretor espiritual do vidente, quando a igreja pede, quando a igreja solicita, e nós sacerdotes, por obediência, temos que obedecer o nosso bispo nesse sentido, né? Porque se a igreja católica não toma conta, entra outras igrejas, entra outros padres, né, que às vezes não tem nem comunhão com a igreja, e já começam os conflitos e as confusões. Não estou falando isso aqui para criticar ninguém, mas é uma experiência própria minha, né? Eu, particularmente, não quero mais tomar a frente tanto como antes nessas questões. Algumas pessoas sabem se manter em silêncio. Aqui falou da Madre Teresa de Calcutá, né? Para enfrentar, meus irmãos, toda a fúria do hinduísmo na Índia. Realmente Jesus tinha que falar com Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, fazendo a sua missão dentro do trem na Índia, ela escutava a voz de Jesus falando através dos pobres, né? Que ela deixasse aquela outra congregação e que ela se lançasse a cuidar daqueles pobres, né? Jesus falava com Madre Teresa de Calcutá na pessoa dos pobres da Índia. Quantas vezes os hindus quiseram matar Madre Teresa de Calcutá, expulsar da Índia,
Mas se ela não tivesse realmente com Jesus e Maria, ela não tinha feito o trabalho que ela fez, reconhecido pela ONU e por tantos órgãos de grande credibilidade da sociedade pelo trabalho social que ela desenvolveu naquele país. Um país muito pobre, com muita desigualdade social, com muito sofrimento, né? E ela tinha esse dom de falar com Jesus, de falar com a Virgem Maria. Perguntaram para ela qual o grande mal da sociedade. Madre Teresa de Calcutá respondeu: o grande mal da sociedade é não ter respeito com a Eucaristia. É pegar Jesus na mão de qualquer jeito e o ceifamento das crianças no ventre da sua mãe. Você já sabe do que eu estou falando. Então eram duas coisas que Madre Teresa de Calcutá considerava abominável, como um câncer para a sociedade. Ela se encontrou várias vezes com outro santo, com São João Paulo II, ela que tinha todo o apoio de São João Paulo II, né? Naquela missão tão linda de salvar as crianças, de levar um pouco de alento e de sofrimento. A história de Madre Teresa de Calcutá é um pouco parecida com a história da Irmã Dulce. O termo aparição conota que acontece algo exteriorável, fora do sujeito, que provém do âmbito divino. As aparições marianas seriam momentos especiais na qual a Mãe de Jesus, glorificada na comunhão dos santos, se mostra a um ou mais vidente e comunica-lhe algo da parte de Deus. Em vista da caminhada espiritual da humanidade, trata-se de uma mariofania. Quer dizer, mariofania é uma manifestação de Deus. Enquanto para Jesus nós usamos a palavra teofania ou epifania, que essas duas palavras vêm do grego e significa manifestação de Deus. É o Deus trino, todo-poderoso que se manifesta. Assim como se manifestou na montanha para Moisés, assim como se manifestou na sarça ardente, né? Então, ele é um Deus que fala, ele é um Deus que se comunica. Por isso que nós temos que buscar base na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, que tem grandes manifestações de Deus. Então hoje ele já não precisa mais se manifestar na sarça ardente, nos montes, porque ele já desceu sobre nós, já armou a sua tenda no nosso meio, na pessoa do Filho. Deus Pai já se revelou na pessoa do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trata-se de uma mariofania. Em uma aparição, há ao menos um vidente, 2, 3, né, que experimenta sensorialmente que a Mãe de Jesus se manifestou, o que é percebido em forma de imagens, palavras, utilizando uma definição filosófica do Padre Lima Vaz. Poder-se-á classificar as aparições como uma experiência religiosa se nelas se articula presença, alguém se manifesta. A linguagem, tal presença é acolhida, interpretada e se expressa sem palavra e gesto dos videntes. Então, dentro de tudo isso que nós lemos, aqui nós temos as dimensões, né? A dimensão espiritual, a dimensão eclesial, a dimensão psicossomática, né? A igreja também tem que pedir exame do vidente, né? Um laudo psicológico, um laudo psiquiátrico, né? A igreja também observa muito o equilíbrio do vidente, né? Se ele não tem alguma doença psicológica, isso também é muito importante. Eu já disse para vocês que em alguns casos a igreja quis ali presente um psiquiatra, um psicólogo, um médico, para colocar os aparelhos nos videntes e medir, né, os seus sinais vitais, antes, durante e depois. Então nós temos longas aparições que permanecem até hoje, como por exemplo a de Anguera, que eu falei aqui para vocês, de Medjugorje, né, que já são aparições que já tem mais de 30 anos que a Mãe de Jesus se manifesta. Eu não estou falando aparição que tem 10 anos, 15 anos. Então são aparições que já têm mais de 30 anos. Em Medjugorje mesmo, os cientistas foram ao local da aparição e colocaram os aparelhos para medir a radioatividade, e na hora da aparição os aparelhos quase explodiram, porque os aparelhos captaram uma energia
tão poderosa que os cientistas concluíram que se fosse uma bomba atômica ali pelo poder, pela força da radioatividade, mataria todos os presentes ali naquele momento. Então os aparelhos acusaram diante da cruz que tinha uma energia, uma força muito poderosa na hora que os videntes anunciaram que Nossa Senhora estava ali presente. E olha que a Bósnia teve grande sofrimento com a guerra, né? A guerra que devastou ali a Bósnia, a Iugoslávia, né? Que é o lugar onde Nossa Senhora aparece até hoje para os videntes, na aldeia de Medjugorje. Eu já estive lá neste lugar. É um lugar cravado dentro das montanhas da Iugoslávia. Praticamente não tem nada. Uma cidade muito pequenininha, com uma paróquia, mas que hoje se tornou o centro de adoração do mundo inteiro e de conversão, onde grandes personalidades até da música têm se convertido, ido lá, como por exemplo o cantor Andrea Bocelli, que é um cantor italiano, e outros cantores também que têm se convertido indo a Medjugorje. Medjugorje não produzia nada, e quando Nossa Senhora chegou, as terras tornaram-se produtivas, né? Hoje as pessoas têm comida em abundância, as pessoas têm vida, porque Nossa Senhora, ela é a mãe da vida. Então ela transforma o lugar, a comunidade, a cidade, né, o estado onde ela vem. E por que ela vem? Ela vem para nos fazer um chamado à conversão, para mudarmos de vida e ir aos braços de seu Filho Jesus Cristo enquanto é tempo. Porque todos os sinais, queridos irmãos e irmãs, já nos mostra que a vinda de Jesus está próxima. Então aqui falando da dimensão espiritual, eu gostaria de ler só um parágrafo pequenininho que diz assim: então, para entender as aparições do ponto de vista teológico, recorremos à teologia fundamental, conceito de revelação, à teologia da graça, a autocomunicação de Deus e a resposta humana, isto é, a teologia espiritual. Então tudo isso os teólogos, os mariólogos analisam dentro de um contexto de aparição. Depois aqui nós temos a dimensão cultural e social, né? O momento que um país, uma cidade está passando, está enfrentando, aí Nossa Senhora vem para dar uma resposta ao mundo, né? A gente viu quando o Papa proclamou o dogma de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, 1800 e alguma coisa, logo Nossa Senhora, o céu deu uma resposta, permitindo a aparição para Santa Bernadette Soubirous na França, né, confirmando este dogma, esta verdade de fé, que Maria, pelos méritos de seu Filho Jesus Cristo, foi concebida sem um pecado original, foi preservada. Se Deus pode tudo, ele pôde preservar Maria da mancha do pecado original, porque o Filho de Deus não podia habitar dentro de um ventre impuro, contaminado pela desgraça, pelo pecado, pela maldição de Eva. Então, por isso que Deus a preservou Maria Santíssima. São Cirilo de Alexandria vai dizer que Deus não quis que sua serva imaculada fosse escrava de Satanás nenhuma vez. Porque se Maria não fosse preservada da mancha do pecado original, Jesus não seria Deus e ele não teria se encarnado no ventre da Virgem Maria. Né? Eu não entendo como é que tem pessoas de outras religiões que não compreendem esta ótica teológica, né? essa verdade de fé, né? Que não faz essa análise dos fatos culturais, históricos, antropológicos, para poder entender, né, a encarnação do Filho de Deus. Os critérios de discernimento. Como distinguir nos movimentos aparicionistas o que é autêntico daquilo que pode ser mero projeto de subjetividade humana ou um fenômeno de autossugestão coletiva. Porque a gente sabe que no mundo, no Brasil, já teve muitas aparições falsas, mentirosas, que foi a autossugestão do vidente, né? Ele criou aquilo, ou até mesmo uma pessoa também criou no seu estado, no seu povoado, para chamar atenção por algum motivo, mas que depois a igreja conseguiu desmascarar tudo isso aí. No decorrer dos tempos, a igreja teve que discernir sobre pessoas e grupos que viveram experiências místicas extraordinárias. Acumulou uma sabedoria lentamente construída com a colaboração dos santos e santas, orientadores espirituais, fundadores de institutos religiosos, eremitas, mártires, bispos e papas. Depois vieram as regras e orientações disciplinares. Os critérios gerais sobre as revelações privadas são aplicadas também para as aparições marianas.
O processo de discernimento desses fenômenos está sob a coordenação do bispo, onde eles, de todos os bispos, né, onde eles acontecem. Compete aos bispos diocesanos, com a eventual ajuda da Conferência Episcopal, proceder o reconhecimento eclesial de pretensas aparições. Então, submete seu parecer à validação da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, esse órgão, a Congregação para a Doutrina da Fé, é o guardião da doutrina católica. Então, se a congregação perceber que existe alguma mensagem que entre em contradição com a revelação divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou que entre em contrariedade com a doutrina católica, com o Evangelho, então a igreja tem poder de vetar e condenar e dizer, ali não tem aparição, ali não tem fenômeno místico, Nossa Senhora nunca apareceu. Porque as mensagens, se a igreja perceber que tem equívoco, a igreja com toda a autoridade tem até poder de mandar o vidente calar a boca, né? Então isso também vocês precisam entender. Então é importante você fazer uma análise da mensagem. Será que Nossa Senhora realmente está pedindo isso? Por que ela está pedindo isso, né? Então tem que fazer uma análise bem profundo da mensagem e entender o contexto. Por que Nossa Senhora está pedindo aquilo, né? Se realmente é ela que está pedindo aquilo dentro da mensagem, né? E aqui, por último, nós temos que analisar a honestidade do vidente e do grupo, né? Ver se o vidente é honesto, né? Como que é o caráter dele. Esse critério parece simples de se verificar, mas inclui muitos elementos que podem mudar no decorrer do tempo, pois o ser humano exerce sua liberdade em meio a vários condicionamentos. A grande questão consiste em perceber, com os dados disponíveis, se os videntes são sinceros. Não inventaram uma historinha para atrair ao público, para si, tá vendo o que eu disse? Ou ganhar dinheiro com isso. Se há veracidade em suas palavras e as intenções que movem o vidente e seu grupo são predominantemente positivas. Vejamos alguns exemplos positivos e outros negativos quanto a esse critério. Não vou ler aqui porque não vem o caso, mas aqui está falando de alguns acontecimentos que aconteceram no Brasil e no mundo e que a igreja tomou a atitude e viu que realmente não tinha aparição, não tinha fenômenos místicos, coisa nenhuma. As pessoas criaram aquilo para enganar o povo e até mesmo para tirar dinheiro dos incautos e graças a Deus as autoridades competentes puderam acabar com esse tipo de movimento, né? Que no Brasil já aconteceu bastante, né? E como vocês mesmos viram aqui, tem que tomar cuidado, né? Se o vidente não fica só falando de dinheiro, 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 dinheiro e esquecendo de divulgar as mensagens, esquecendo do espiritual. Eu sei, meus irmãos, que a gente não vive sem dinheiro, mas o vidente também tem que acreditar na providência de Deus. Na providência de Deus, ele não diz que vê Nossa Senhora? Então acredite que Nossa Senhora vai prover tudo para a sua vida, para a obra, não é? Não precisa a pessoa ficar só toda hora falando dessas questões financeiras. E aqui fala também eu já estou concluindo, né? Fala do equilíbrio do vidente. A psicologia e a psiquiatria nos últimos 100 anos avançaram muito nas descobertas a respeito da mente humana, ao estudar o comportamento, as atitudes e as motivações das pessoas. Identificaram-se diferentes mecanismos pelos quais o ser humano recebe, interpreta e expressa seus sentimentos e preocupações. Também se estabeleceram alguns critérios, nem sempre consensuais, para considerar alguém normal ou com determinadas psicopatologia. Do ponto de vista teológico-pastoral, a experiência de uma aparição não é uma alucinação doentia de natureza pessoal ou coletiva. Existem elementos comuns com processos alucinatórios, como a percepção de algo nos receptores sensoriais, sem que haja pessoa ou realidade fisicamente identificável por todos.
As visões e aparições legítimas têm grande cargo onerífico, semelhante aos sonhos e simbólica, mas não são alucinações doentias. Nesse sentido, nesse segundo caso, a própria mente da pessoa, devido a determinadas psicopatologias, produz algum desses fenômenos. Então, aqui é importante a gente entender, porque tem gente que visualiza coisas, né, na oração, ou pensa que está vendo coisa, né, talvez a mente produza alguma coisa, né. Não tem gente que diz que tem aparições, por exemplo, do ZT, que conversa com ZT, né, tudo balela, que ET não existe coisa nenhuma, né, mas o mundo trabalha para dizer, para tornar uma mentira verdadeira, né. Então, tem muitos ignorantes que confundem as aparições de Nossa Senhora com aparições de ET. Eu já me deparei com esse tipo de gente que vem a Arujá, que me pergunta, né, porque eu acompanho essas aparições e até levo por um outro ponto de vista que não tem nada a ver, né? Então a nossa religião, a Igreja Católica, ela tem esse cuidado, ela tem essa prudência também, e nós não estamos aqui para misturar as coisas, né? Não está confundindo as coisas sagradas com esse tipo de coisa aí que o mundo vai dizendo que é verdade. E também a gente tem que ver o conteúdo das mensagens, como aqui mesmo está dizendo, é a qualidade das mensagens, né? O que essas mensagens estão pedindo, o que são mais urgentes, né? O que a gente deve analisar numa mensagem para saber se ela é verdadeira ou não. Então é preciso também buscar fundamentos na palavra de Deus. Tudo nós temos que buscar a base na Bíblia, né? As mensagens estão de acordo com a Bíblia, está de acordo com a doutrina da igreja. É importante também vocês todos fazerem essa análise. Então essa foi a minha contribuição, vou virar para essa câmera aqui, a minha contribuição breve, simples, não vou entrar em todos os detalhes, em todos os mínimos detalhes, que nós não temos tempo para isso. Vocês sabem muito bem que as pessoas na internet, eles não têm tempo, eles não têm paciência de ver os vídeos até o final nos mínimos detalhes. Então por isso que nós trabalhamos com conteúdos bem abreviados, só para dar uma pincelada, para ajudar vocês em alguns aspectos. Não tem como a gente se aprofundar em tudo, infelizmente, né? A não ser que fosse um curso presencial de Mariologia para poder formar vocês, para ajudar, assessorar a igreja e o sacerdote neste campo de aparições. Então, eu me despeço por aqui, pedindo a Nossa Senhora das Graças que abençoe a sua vida, que abençoe a sua família nesse dia tão abençoado para a nossa vida hoje. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe pela intercessão da Virgem Maria e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria Imaculada.